Olá, graça e paz da parte de Cristo, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, através desse programa, para trazer uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Bem, acredito que vocês já sabem quem sou eu. Sou o pastor Irã Nunes, faço parte do projeto Alos, que está situado ali em Rio Grandina, Maringá, ok? O endereço sempre passa aí no rodapé da sua TV. Os cultos lá, os dias de reunião são terças-feiras, sextas e domingos. Terças e sextas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 19 horas, ok? Nós estamos ali no Maringá, perto do cemitério, é muito fácil de achar. Inclusive eu quero aproveitar já de início, convidar você a participar de uma de nossas reuniões. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e você vai ser também muito abençoado. Lógico que eu quero deixar bem claro aqui, que se você for também numa igreja mais próxima da sua casa, também você alcançará a favor do Senhor. O meu conselho é que você busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto, ok? Esse é o meu conselho. Igreja, a placa de igreja, isso não quer dizer nada. Não é a placa de igreja que vai salvar você e nem a sua família. Quem salva é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem transforma é Jesus, ok? Mas se você sentiu o desejo no seu coração, de estar lá no projeto Alos, em um desses dias, vai ser um prazer imenso poder receber você e sua família lá, e lá nós vamos juntos adorar, exaltar, magnificar e glorificar o nome do Todo-Poderoso, amém? O nome de nosso Deus. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Jesus em nós, Jesus em casa, Jesus em casa, Jesus em você, Jesus na sua família, Jesus no seu trabalho, Jesus Cristo, o Salvador, fazendo parte da sua vida cotidiana, da sua vida diária. É importante a gente saber que temos um Deus que cuida de nós. Então eu queria falar um pouco sobre essa questão, de termos Jesus em nossa vida, de termos Cristo, regendo a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. É muito importante a gente saber desses assuntos, Então eu quero falar um pouco sobre isso, Jesus em casa. Eu tenho hoje aqui um texto super abençoado, um texto que ele é pregado por muita gente, é bem conhecido, que nós vamos ler já no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Mas antes da gente entrar no texto das Sagradas Escrituras, eu quero aqui também aproveitar o início desse trabalho e agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua atenção, de você parar em frente da TV para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir o pastor Irã ou para ver o pastor Irã, não, nada disso, mas por causa da palavra. Você parar e ficar ouvindo a palavra e ser impactado por ela. Isso é o que é mais importante. Quero também aproveitar e mandar um abraço para alguns amigos, que faz parte da nossa vida. Eu quero mandar um abraço aqui especial para o pastor Roberto Carlos, meu amigo, meu irmão. Ele está passando um momento difícil, mas eu quero dizer para o meu irmão, pastor Roberto Carlos, isso é só um momento, isso vai passar, em nome de Jesus. Deus é contigo, ok? Que Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom, meu amado? Quero agradecer a Deus pela minha família, quero agradecer a Deus pela minha esposa, que tem sido fundamental no meu ministério. Quero agradecer aos meus filhos, que também faz parte da minha vida, são herança do Senhor na minha vida, e quero agradecer a todos os amigos que têm nos apoiado, que têm nos ajudado com esse trabalho missionário, porque queira ou não é um trabalho missionário, ok, amados? Então, como eu já disse, nós vamos
fala um pouco sobre Jesus em casa, a importância de se aprender, né, um pouco sobre ter Jesus em nossas vidas. E eu quero ler um texto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que vai contar a história de um homem que era bom, que era temente a Deus e que orava constantemente, né, por nome Cornélio. Eu quero falar um pouco sobre essa história de Cornélio, esse homem bacana, esse homem bom, esse homem que ajudava pessoas. Era um homem dedicado à família, era um homem dedicado em orar a Deus e em ajudar os pobres, os necessitados. Vamos falar um pouco sobre esse homem, ok? E eu tenho certeza que você vai entender bem o que Deus quer falar comigo e com você através dessa palavra. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, diz assim o texto: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações, presta atenção nisso, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que haveis de fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 12 de seus criados e um piedoso soldado dos que estava sobre suas ordens. Havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Ok? Muito bom. O versículo 9 diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer e então preparavam a comida. Sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia, como um grande lençol preso pelas 4 pontas, e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma impura ou imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro ao que Deus purificou. E isto aconteceu 3 vezes. Então o objeto foi recolhido ao céu, e estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando pela casa de Simão, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procuras. Qual é o motivo pelo qual estás aqui? Eles respondendo: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamassem à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-os para dentro, recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Ok? Eu quero começar
vamos começar, na verdade, né, essa mensagem com essa história. E o tema é Jesus em casa. A primeira coisa que eu aprendo aqui, né, é que Jesus em casa é salvação para a família. É a primeira coisa que eu aprendo. Mas antes de falar sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre a questão de Cornélio. Observe bem que a Bíblia diz, né, que Cornélio era homem piedoso, temente a Deus, fazia contínua oração a Deus, né, e dava esmola. Era uma pessoa caridosa, era uma pessoa que não se privava de ajudar o próximo, né? Então observe que além de ser temente, além de ser um homem justo, além de ser um homem bom, um homem caridoso, um homem que dava esmola, um homem que ajudava o próximo, ok? E ainda assim orava a Deus. Observe que eu aprendo aqui que tudo isso ainda não era o suficiente para que Cornélio herdasse a salvação. Ainda não era o suficiente para que ele fosse ao céu, ok? É isso que a gente precisa aprender. A gente não vai ao céu por aquilo que a gente faz. A gente vai ser salvo por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que a gente faz. É lógico que ser uma pessoa bondosa, dar esmola e ajudar o próximo, isso não é virtude nenhuma, isso é um dever de todo ser humano que ama o seu próximo como a si mesmo, ok? Não é virtude eu ajudar uma pessoa que está necessitando, ou você, ou qualquer uma outra pessoa, isso não é virtude nenhuma, isso é um dever de todo cidadão da terra, né? De poder contribuir, ajudar com o seu próximo, dentro da sua capacidade, das suas limitações, é lógico, dentro daquilo que você pode, né? Aquilo que você pode fazer pelo próximo, faça, né? Sem olhar a quem. Essa aqui é uma realidade. Então Cornélio fazia tudo isso, porém você pode observar que não era o suficiente para ser salvo. Mas é lógico, Deus, por ser justo, não ia haver um homem como Cornélio com todas essas virtudes. De repente você é uma pessoa dessa, que tem todas essas virtudes, mas ainda assim não confessou Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. E você acha que por você ser bom, por você ser honesto, por você não fazer mal a ninguém, por você ajudar algumas pessoas, que é o suficiente para ser salvo, e não é. Glória a Deus, parabéns para você, porque você está fazendo isso, e isso é extraordinário e maravilhoso. Porém, para herdar a vida eterna em Cristo Jesus, nós precisamos confessar a Ele como Senhor e como Salvador. É necessário que se faça isso. Observe que Cornélio, não é? Deus, ao ver Cornélio fazer tudo isso, eu acredito que você parou diante da TV e você faz tudo isso, mas ainda assim não confessou Jesus como Senhor e como seu Salvador, e você parou aí, e de repente agora essa mensagem, essa palavra te chamou a atenção, é porque Deus está usando esse momento para dizer para você que você precisa confessar a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, ok? Então, Deus vendo isso em Cornélio, né, naquela época, fez com que Cornélio tivesse uma visão de um anjo falando com ele, conversando com ele. Cornélio, olha, tudo que tu tem feito, rapaz, Deus tem visto e tem chegado ao coração de Deus como algo maravilhoso e algo bom. Só que a única coisa que acontece, Cornélio, é que você precisa ouvir algo que uma pessoa tem para te dizer, e o nome dele é Pedro. E na visão o anjo falou onde Pedro estava, o local, tudo, ok? Por quê? Porque Deus queria alcançar Cornélio através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e para que ele e sua família fosse alcançado, alguém tinha que falar da salvação, das boas novas para ele. E Pedro estava naquelas mediações, Pedro estava ali por perto, e foi a oportunidade que Deus teve, ok, de alcançar Cornélio através do sacrifício de Cristo, usando Pedro que estava naquelas mediações, para poder evangelizar a família de Cornélio. Então observe que antes
a gente leu aqui o texto, que antes dos enviados, das pessoas que foram enviados a Jope, chega lá onde Pedro estava, Pedro também teve uma visão, até porque Pedro era judeu, e segundo o costume judaico, né, os judeus não podiam entrar em casa de estrangeiro, de pessoas gentios, né, que não fosse da comunidade judaica, não podia, porque os judeus naquela época consideravam as pessoas estrangeiras como impuro, ok? Então observe bem o que Deus fez. Deus também deu uma visão para Pedro, mostrando para Pedro um objeto atado às 4 pontas, onde tinha ali todos os animais impuros e imundos, e aquela voz que desceu do céu dizendo: Pedro, mata e come. E Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma, eu nunca coloquei coisa imunda ou impura na minha boca. E a voz novamente fala para Pedro: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ok? Significa que Cornélio já estava purificado pelo sacrifício de Cristo, e essa notícia precisava chegar até ele. Então todo ser humano, independentemente de raça, de cor, entendeu? De grau de escolaridade, não importa aonde você mora, em que região, entende? Não importa, todos já foram purificados por Jesus, já foram limpos pelo sacrifício de Cristo. E essas boas novas precisam chegar até você, e você precisa, sabe, aceitar essas verdades em seu coração, e abrir o seu coração para Cristo, e confessar Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Todo ser humano precisa fazer isso. Todo ser humano precisa crer com o coração e confessar com a sua boca, entende? Que Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que Cristo na sua casa, Cristo em você é salvação para a família, é salvação para os filhos, é salvação para os amigos. Então é isso que eu aprendo aqui. Quando Cornélio enviou os seus servos a Jope e trouxe Pedro, o que Cornélio fez? Imediatamente ele convidou todos os parentes. Você pode prestar atenção aqui na palavra de Deus, depois você pode pegar a sua Bíblia e ler. Ele convidou todos os parentes, estava todo mundo lá, ele encheu sua casa, porque ele queria que todos ouvissem o que Pedro tinha para dizer, o que Pedro tinha para falar. Entende, amado? E quando Pedro chegou lá, que começou a pregar a palavra, as boas novas, quando Pedro começou a dizer: olha, acerca desse Jesus, todos os profetas falaram. E no capítulo 10, no versículo 38, você vai ver que Pedro começa a dizer assim: olha, como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo. Entende? Então Pedro começou a revelar tudo que Cristo tinha feito, e Pedro falou assim: nós andamos com Ele, a gente viu Ele fazer os milagres, a gente viu Ele curar cego, a gente viu Ele fazer coxo andar, entende? E Pedro começou a testemunhar do que Jesus tinha feito, e Cornélio começou a absorver todas aquelas verdades para o seu coração, de forma, entende? Que todos naquela casa receberam a Jesus. Então Jesus, querido, quando entra na sua casa, ele entra para salvar toda a sua família. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Jesus em casa é salvação para toda a família, garantida. Cornélio, ele era uma pessoa religiosa, porém lhe faltava uma coisa. O que faltava em Cornélio? Confessar Jesus como Senhor. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua casa, da sua família, né? Como está escrito em Atos dos Apóstolos 16:31, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Entende, querido? Quando eu depositei essa fé no meu coração, eu creio que todos na minha casa serão salvos. Na verdade, eu posso até dizer que já são salvos, todos já são salvos, ok?
Todo ser humano já está salvo. Então não preciso, não. Você precisa confessar Jesus como Senhor, mas a salvação já está garantida para você. O que você precisa é fazer essa confissão de fé publicamente. É isso que você precisa. Então eu aprendo que quando Jesus entrou na casa de Cornélio, a salvação entrou junto, a cura entrou junto, a vitória entrou junto. Entende? É isso que a gente precisa saber. Qualquer religião, por melhor que seja, não pode fazer o que Jesus fez. A religião não salva. A religião não pode fazer o que Jesus fez. É por isso que nós pregamos Jesus Cristo, entendeu? Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. É através dele. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu a não ser por mim. Ninguém consegue ser salvo a não ser por Jesus. Nenhum outro nome dado entre os homens, entende? Nenhum nome dado entre os homens pode nos salvar a não ser Jesus. Nenhum nome dado entre os homens pode salvar a sua família, a sua casa. Nenhum nome, por mais ilustre que ele seja. Não tem João, não tem Paulo, não tem Pedro. Não, nenhum deles salva você. Só Jesus. Só Jesus é o autor e consumador da nossa fé, como está escrito em Hebreus, deixando todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos a carreira que nos está proposta. Olha bem, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para ele, Jesus é o alvo. Jesus é o objetivo maior. Entende? As pessoas, se você não tiver cuidado, muitas pessoas tentam tirar o foco de Jesus, colocando outras coisas para você crer, para você acreditar. Não, o foco é Jesus. O foco é a palavra, o foco é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então deixe esse verbo, deixe essa palavra, deixe esse Jesus entrar na sua vida e na sua casa. Uma vez acontecendo isso, é salvação certa para a sua família. Observe quem era Cornélio. O que nós lemos? Quem era Cornélio? Era piedoso, temente a Deus, praticava boas obras, fazia oração a Deus, mesmo tendo estes procedimento exemplar, ele não era salvo. Entende isso aí? Porque a salvação, querido, como eu já disse, não é por mérito humano. Por mais que você faça coisas extraordinárias, isso não vai te salvar, porque a salvação não é mérito seu, é mérito dele. Foi Jesus que nos salvou, foi através do sacrifício dele que nós ganhamos a salvação. Então não é o que você faz que te salva, mas o que ele fez é o que vai salvar a minha e a sua vida. Ok? Então uma outra coisa que eu aprendo é que Jesus em casa é garantia de paz. No livro de João, capítulo 20, do 19 ao 33, você vai encontrar um momento em que os discípulos estavam dentro de uma casa, completamente aflitos. Jesus tinha morrido, entende? E eles estavam aflitos, com medo, muitas pessoas perseguindo, sendo ameaçados de morte, e eles estavam ali trancados naquela casa, sem nem um pouquinho de paz, sabe? Muitas das vezes nós estamos assim, estamos sem paz, estamos sem alegria, não temos prazer nem de ir para o trabalho, nem de viver. Quantas pessoas têm tirado a sua própria vida? Querido, não, isso é falta da presença de Deus. É preciso que a gente entenda que sem a presença de Deus, olha para mim aqui, vem aqui, sem a presença de Deus nós somos um peixe fora d'água. Tira o peixe da água, ele vai morrer. Por quê? Porque a água é o seu habitat natural, é lá que o peixe vive.
E Deus, sabe, é como a água que o peixe vive. Deus é a nossa água. Sem a presença de Deus, sem estar em Deus, somos mortos. Não temos vida em si mesmo. Entende? Então, quando você tem Deus, quando Deus entra na sua casa, quando Deus entra na sua família, as coisas mudam, a família é salva. E uma outra coisa importantíssima, a paz começa a reinar na sua casa. Entende? Quando Jesus em casa é garantia de paz. Quando Jesus entrou na casa onde estavam os discípulos aflitos e com medo, a primeira coisa que Jesus falou para eles foi: Shalom, Shalom. Paz para dentro e paz para fora. Jesus falou 2 vezes. Imediatamente o ânimo dos discípulos voltaram. Mestre, mestre, entende? Ali veio a paz. E naquele momento que Jesus se apresenta, que Jesus entra naquela casa, além deles atraírem a paz, além de Jesus, lhe dar a paz, o que aconteceu? Os discípulos pararam de ter medo, se encheu de coragem, de ousadia, entende? Depois daquele dia em diante, aleluia, meu Deus, que coisa linda. Jesus, sabe, disse para ele: recebei o Espírito Santo. E eles receberam a unção do Senhor e começaram ali imediatamente a fazer a obra de Deus. Então Jesus em casa é garantia de paz. Quantas famílias estão em conflito? Quantas famílias estão se divorciando, separando porque não tem paz, não tem alegria, não tem prazer, entende, de chegar dentro de casa. Ei, está faltando Cristo na sua casa, está faltando Jesus na sua família. Não deixe sabe, essas coisas, essa falta de paz e alegria, entende, destruir a sua casa, destruir sua família. Não faça isso. Procure imediatamente Cristo. Eu não estou dizendo procurar a igreja, querido, porque a igreja não traz paz para ninguém. Estou falando de Jesus, entende? A igreja onde você vai, isso não importa. O importante é que você vai a Cristo. E de repente é perto da sua casa, ou não, é em outro lugar. Enfim, eu costumo dizer o seguinte, presta atenção, que você tem que procurar uma igreja mais próxima da palavra. Pronto. Pode ser até 10 quilômetros da sua casa, mas é uma igreja que prega a palavra, que ensina as verdades. Pronto. É aí que você tem que ir. Entende ou não? Então não deixe a sua casa ser destruída, a sua família ser destruída, porque quando Jesus entra, a paz entra junto. Os discípulos estavam com medo dos judeus, de muita gente que estavam perseguindo, mas Jesus entrou e disse: Shalom, Shalom. Ah, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E a paz começou a reinar na vida deles. O nosso tempo aqui está acabando, mas presta atenção, essa é a primeira parte dessa mensagem. Jesus em casa, parte 1. No próximo programa eu vou falar sobre a segunda parte, ok? Primeiro capítulo, segundo capítulo, pronto, para explicar melhor para você, tá bom, amado? Mas guarde essa palavra no seu coração, e eu te espero no próximo programa para dar continuidade a essa palavra, que eu tenho certeza que se ela está falando ao teu coração, ela vai falar muito mais. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, ok? O endereço do Projeto Alos está aí no rodapé da sua TV. Vai ser um prazer imenso receber você lá. Os cultos são terças, sextas e domingos, ok? Vai ser uma honra imensa poder receber você e toda a sua família. Que a graça, que a paz, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, o seu comércio, a sua empresa, ok? E que você seja bem sucedido em todos os lugares que você colocar a planta do seu pé. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz e não se esqueça o segundo capítulo dessa mensagem no próximo programa. Deus abençoe. Tchau, tchau.